No ar o programa Nosso Tempo, estamos aqui à sua disposição, estamos aqui para servir você. Você pode mandar uma mensagem pelo WhatsApp que aparece na sua tela, 99639-1349, deixando o seu pedido de oração, nome de familiares, que eu prometo que no final do programa eu vou fazer uma oração por você. Inclusive, para o momento da oração, eu peço que você deixe preparado um copo com água. Eu vou preparar o meu aqui. E você pode fazer o mesmo. Todo dia eu peço isso. Eu sei que milhares de pessoas têm orado conosco e esta oração vai lhe fazer muito bem. Depois que você tomar deste copo com água, vai ser como um remédio no seu corpo para tirar as dores, não apenas do corpo físico, mas a dor da alma. Eu vou trazer a primeira história do programa de hoje, a história da dona Irene. A dona Irene, ela vivia uma vida de miséria. A dona Irene, o pior momento da vida dela, o fundo de poço que nós falamos, foi quando ela não tinha o que comer em casa. E você vai ver os dois extremos. Primeiro, ela falando sobre essas dificuldades todas enfrentadas, a ponto de faltar o alimento em casa, e um pacto que ela fez com Deus, uma aliança que ela fez com Deus. Fez um voto de fidelidade a Deus. Hoje ela é empresária. Olha só, de um extremo a outro. A obediência à palavra de Deus muda a condição da pessoa. Você que está aí, sem emprego, sem trabalho, a vida dá errado, tudo dá errado para você, tem faltado as coisas. Talvez não é a questão econômica que falta para você, mas falta paz, falta saúde, falta união, falta, sabe, aquela vontade de viver. Você pode sair de um extremo para outro, de baixo para cima, quando você fizer um voto em obedecer à palavra de Deus. Acompanhe o primeiro testemunho do programa de hoje, a história da dona Irene. 20 milhões de brasileiros deixaram de se alimentar bem durante a pandemia. O meu pior momento foi no momento que eu precisei de comida. Não tinha nada dentro de casa para comer. Meu nome é Irene de Araújo, eu tenho 44 anos, eu sou empresária. Eu tenho uma empresa de autoescola. Antes de ser dizimista fiel da Casa de Deus, eu tinha uma vida completamente amarrada, destruída, fracassada, cheia de dívida. Dependia de coisas e pessoas para me ajudar e de coisas que era cesta básica. Dependia de pessoas para pagarem as minhas contas. Dependia das minhas irmãs até para me dar comida, alimento. O meu pior momento foi no momento que eu precisei de comida. Não tinha nada dentro de casa para comer, nada, nem para fazer, nem nas panelas tinha nada. E eu tive que sair para pedir comida para minha família. Isso para mim foi a pior humilhação. Na verdade, eu não aceitava o dízimo. Na minha insana consciência, eu achava que o pastor queria que eu fosse trabalhar para dar o dízimo para ele, para dar o dinheiro para ele. Então a resistência era muito grande, eu não aceitava o dízimo de jeito nenhum. Eu achava que Deus não precisava de dinheiro, eu achava que todo mundo ali queria que eu fosse trabalhar, me escravizar para me ganhar o meu salário e devolver o dinheiro para a igreja, dar o dinheiro para a igreja, enfim. Eu, numa reunião de domingo, o pastor pregando, ele colocou para mim o seguinte, para mim não, para todos que estavam ali, que se eu não obedecesse, se eu não entendesse que eu precisava ser dizimista fiel, eu ia continuar sentada no banco da igreja 1 ano, 2, 3. Eu já estava 1 ano e meio. Eu só frequentava as reuniões. E ali minha vida não mudava, continuava a mesma coisa. Eu só ia, participava de uma reunião, voltava para casa. Ia, participava de uma reunião, voltava para casa. E aí eu me revoltei contra a situação. Eu falei, não, se o que esse homem de Deus está falando é verdade, eu vou, a partir de hoje, ser dizimista. Eu tomei uma decisão. Eu falei para Deus que se tudo aquilo que estava falando fosse verdade, a partir daquele dia ia mudar, mas já mudou na minha cabeça. Tá? Quando eu decidi ser dizimista fiel, quando eu decidi ser dizimista da casa do Senhor, tudo já começou a mudar. Tudo mudou na minha mente. Eu decidi fazer um pacto com Deus. Eu decidi fazer uma aliança com Deus. Que eu fazeria a minha parte e guardaria que Deus fazeria a dele. Essa seria a nossa aliança entre eu e ele, entre eu e Deus. E foi assim que aconteceu. Depois que eu comecei a ser dizimista fiel, as coisas foram mudando. O meu primeiro dízimo que eu dei foi R$20, porque eu não trabalhava.
Foi um bico que eu fiz numa faxina e aí eu dizimei R$20. Foi o meu primeiro dízimo. A partir do momento que eu fiz a minha primeira fidelidade, as coisas foram acontecendo. O meu esposo trabalhava numa empresa no qual ele já foi promovido, porque nós vivíamos de aluguel, a gente pagava aluguel. Então ele foi promovido nessa empresa e aí o salário dele já aumentou. E aí nisso eu comecei, a minha visão abriu, porque eu comecei a vender roupas, eu não tinha emprego, eu não tinha nada, eu estava desempregada. Eu comecei a vender roupas, eu comecei a vender perfume importado e as coisas foram mudando e ali foram os desafios, né? A aliança que eu estava fazendo com Deus, cada vez mais as coisas foram aumentando, o meu dízimo foi aumentando e até que um dia o meu marido também começou a aceitar o dízimo, porque ele também tinha uma resistência muito grande. E como ele foi vendo as coisas positivamente acontecendo, então ele também foi aceitando essa mudança, porque foi gradual, mas foram coisas que eu já não dependia mais dos outros para comer, eu já não dependia mais das pessoas para me ajudar, eu já não dependia mais de pessoas para me dar alimento, porque com a promoção e com as minhas vendas, as coisas foram mudando. E aí nós fomos conseguindo se manter, a se sustentar. E até que um dia que Deus preparou a nossa empresa. O meu esposo já era do ramo de autoescola, né? E aí Deus preparou essa empresa pra gente, no qual aí, olha, foi algo extraordinário, porque fomos trabalhar nela, fomos crescendo dia a dia. O pacto e a aliança com Deus também foi crescendo dia a dia, porque cada vez mais que a gente ia pro altar com nossos dízimos, com os nossos propósitos, com a nossa fidelidade, porque obediência e fidelidade para mim andam junto. E aí Deus foi preparando. Hoje a gente tem uma vida muito abençoada. Eu digo que a gente come com qualidade, porque hoje nós temos a nossa empresa, hoje nós temos 3 imóveis, nós pagava aluguel, hoje a gente não paga mais. Nós temos o nosso carro próprio, os nossos funcionários. Hoje eu como bem. A gente viaja, a gente passeia. Hoje eu tenho uma vida digna. O pacto que a gente tem, ele não pode ser quebrado. O pacto não pode ser quebrado, a aliança também não. E nós não quebramos, a gente permaneceu firme na nossa aliança, no nosso pacto. E olha, eu vou falar uma coisa, Deus tem mandado tanto cliente. Então assim, Deus supriu todas as minhas necessidades. Eu tinha uma dívida de R$120 mil, que eu achei que eu não ia conseguir, que eu tinha adquirido. Eu paguei ela todinha. O bem mais precioso na minha vida é o Espírito Santo. Na vida, quem não deseja ser o primeiro no que faz? Aliás, isso já é visto no ser humano desde pequeno. Ninguém quer ser o último. Numa simples brincadeira de criança ou numa disputada concorrência, o objetivo é o mesmo: ser o número 1, assumir a ponta, chegar ao topo do pódio. O que se aprende é: seja o primeiro. Mas e se eu te disser que o segredo para vencer é justamente não ser o primeiro? Pode parecer loucura, mas no reino de Deus, o que é honrado e coroado é o que assume o segundo lugar. O que se coloca nesta posição está declarando Deus como o primeiro em sua vida, que certamente devolverá o que se oferece a Ele. Porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desprezados. São inúmeras as promessas para quem se faz segundo. Honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. O que Deus reserva aos que o priorizam não se limita apenas a coisas deste mundo. Ele nos honra com sua maior riqueza, o Espírito Santo. Tudo isso é dado exclusivamente aos segundos, a quem Deus faz os primeiros. Quando a pessoa se dispõe a obedecer a palavra de Deus, tudo muda. Domingo nós estamos nos preparando para a ceia da vontade de Deus. Será o domingo da vontade de Deus. O primeiro culto de domingo agora vai ser 6h30 da manhã. 6h30 da manhã. Depois a concentração 9h30. São essas imagens aqui, ó. A concentração
o culto principal que temos aqui na igreja, às 9h30 da manhã, na nossa Catedral de Campinas. A cura do vício e a cura da depressão, 3 da tarde, 18 horas, o último culto do dia. Não deixa o dia terminar sem que você busque a Deus. Com Deus na frente, tudo é diferente. Essas pessoas que você vai acompanhar agora, elas tomaram uma atitude, assistiram um programa, entenderam que se elas não buscassem a Deus, as coisas não iriam mudar para elas. Elas vieram. Olha só o que elas têm para contar depois que participaram da concentração. Qual a importância de estar na concentração de fé e milagres? Eu falo assim pela minha família, né? Que a gente era tudo pessoas assim, destruída, né? Não tinha amizade um com o outro, era muita briga. Então, a partir do momento que a gente começou a vir na concentração, né? Tudo mudou. Tá uma paz dentro da minha casa. E é muito importante os domingos, porque a palavra é muito forte. Vale a pena? Vale a pena. É a coisa mais importante, é a vida espiritual. Não tem nada em primeiro lugar. Em primeiro lugar, primeiro tem que ser realmente a nossa comunhão com Deus. Ele é o meu tudo, Ele que me conduz. Então, o meu domingo, a minha manhã começa com Ele, a minha semana começa com Ele, para ela ser conduzida como ela tem que ser. É Ele que me conduz 100%. E é muito importante para mim os domingos pela manhã. Antes de eu ter uma comunhão com Deus, de eu ter uma vida com Ele, eu era uma pessoa totalmente nervosa, grossa, perturbada, agressiva. Eu não tinha paz, eu tinha vontade de suicídio, eu não tinha vontade de viver. Eu atormentava a minha vida e a vida de quem estava ao meu redor. E hoje? E hoje eu sou extremamente feliz, hoje eu tenho paz, hoje eu sou casada, 22 anos de casamento, eu passo essa alegria, essa vida para quem está ao meu redor, eu só tenho amor para distribuir. Qual a importância de participar da concentração de fé e milagres? A importância porque foi aqui na catedral que eu encontrei Jesus, que eu tinha uma vida muito perturbada antes de chegar aqui na igreja. E foi através daqui que eu consegui me reerguer, que eu cheguei com uma pessoa destruída. Tanto financeiro, tanto espiritual, enfim, tudo. E a partir quando eu comecei a participar das reuniões, minha vida mudou totalmente. Eu era muito triste, uma dor profunda no coração, um vazio enorme. E aquele brilho que eu tinha no meu olhar tinha se apagado. E a partir do momento que eu pisei aqui na igreja, eu ressuscitei aquela alegria. Primeira coisa, no domingo eu tenho que estar aqui. Se eu não estiver aqui, para mim não tá perfeito, não está completo. Para mim, se eu não estiver aqui no domingo, a minha semana não começou. É o que me dá força durante a semana. Eu tenho paz, eu posso enfrentar o que for durante a semana, que eu sei que eu vou vencer e eu sei que com Deus vai dar tudo certo. Tem algum momento da reunião, dessa concentração de fé e milagres, que mais te chama a atenção, que você diz assim, poxa, esse momento para mim é imperdível? É a hora de buscar o Espírito Santo, né? É ali que a gente se renova, é ali que a gente se fortalece e é o momento mais importante para mim. Olá, eu estou aqui com a Umbelina Brasil, que saiu da cidade de Sumaré só para participar da concentração de fé e milagres. E ela vai nos contar o resultado, inclusive com a água dos milagres, não é isso, Umbelina? Isso. Foi um milagre muito grande que Deus fez na minha vida, né? Eu fui diagnosticada com fibromialgia. E a partir do momento que o médico me passou os exames que eu fiz, quando eu recebi o exame, eu não aceitei que eu estava com essa doença, né? Que a fibromialgia, ela ataca as articulações. Eu não conseguia segurar uma panela para lavar a louça, eu não conseguia andar de salto, que hoje eu vim de salto, né? Então, eu não conseguia fazer coisas óbvias mesmo, assim, tipo fazer uma caminhada, eu não conseguia, porque meus joelhos travavam de tanta dor. Quer dizer, coisas básicas, atividades básicas do dia a dia você não conseguia? Não, eu não conseguia mais.
Então, a partir do momento que ele falou que eu estava com essa doença, então eu não aceitei. Ele passou muitos remédios, meu marido comprou, mas eu tomei 3 comprimidos somente. Comecei a passar muito mal com os comprimidos, voltei lá para ele e falei para ele que eu não ia tomar mais os remédios. Aí ele falou que essa doença era muito grave, que eu tinha que tomar, porque senão quando eu ficasse mais velha eu ia ficar acamada. E eu não aceitei. Peguei uma garrafinha de água, fui no domingo para a igreja, levei, coloquei a gota do milagre. E todas as horas que era para mim tomar o remédio, eu tomava água. Quer dizer, foi uma decisão sua abandonar os medicamentos. Joguei os medicamentos no lixo. E partiu para a fé. E parti para a fé. E hoje eu estou aqui. E o resultado disso, dessa sua atitude de fé, o tratamento com a água dos milagres, qual o resultado hoje? Eu posso fazer tudo. Não sinto mais dores nenhuma. Nenhuma mesmo. Totalmente curada? Totalmente curada. Seu nome? Kátia. O que houve, Kátia? Eu tive pedra nos rins. O tamanho um pouquinho de uma bolinha de ping-pong. Que isso? Pedra do tamanho de uma bolinha de ping-pong. E ficava entre o rim e o canal da urina ainda, né? Tinha dores? Eu dormia, acordava, parecia que eu tinha saído de uma briga. Porque era tudo dolorido. Tudo dolorido o tempo todo, o tempo todo. Tudo que eu ia fazer, eu sentia dores. Né? Era dolorido o meu corpo, aqui, principalmente, né, o lado dos rins. E o médico falava, né, que esse tamanho assim não sairia, não se dissolve, né, se fosse pequenininha, e teria cirurgia. E eu sempre falei, não aceito fazer cirurgia. Tinha que ser um procedimento cirúrgico, porque essa pedra não ia sair. Não, pela mão do homem era somente pela cirurgia. E eu não aceitei essa palavra. Falei, não, eu não aceito, tem nada, eu não nasci assim, né? Deus não me fez com nenhum problema. E aí? E aí eu comecei a fazer o tratamento com a água. E eu tomava da mesma forma que o médico fala pra gente tomar, de manhã, à noite, à tarde. Remédio? Eu tomava água de 12 em 12 horas. Fazia o tratamento, fazia a oração do Pai Nosso e fazia o meu pedido a Deus e tomava água. E quando eu retornei ao médico, fiz exame, ultrassom, né? E constatou que não tinha a pedra. A pedra sumiu? Não tinha. A pedra do tamanho, eu estou impressionado com o tamanho da pedra. Ping-pong. Uma pedra do tamanho de uma bola de ping-pong. Isso, ping-pong. E o médico fez ultrassom, né, para constatar, e depois, quando fez novo ultrassom, depois que eu usei minha fé, usei tratamento e não... Sumiu? Não tinha. Sumiu a pedra? E eu não sinto dor, não sinto nada. Está livre? Livre. E a pedra sumiu? Sumiu. Parabéns, Deus abençoe. Qual que é seu nome? Adriana. Qual era o problema, Adriana? Eu fui fazer um exame de rotina, que eu queria emagrecer, ainda estava conseguindo emagrecer, e aí fui diagnosticada com câncer na mama direita. Câncer maligno, e aí ele falou que tinha que saber qual tipo de câncer que era, para ver se é aquele que espalhava no corpo. Metástase. E aí sim foi muito rápido. Eu fui em junho, aí fez todos os exames, fiz a biópsia, deu câncer maligno, aí pediu para fazer uma outra biópsia. Fiz a outra biópsia, mas aí eu na fé. Quando eu abri o exame, já me deu aquele desespero, aí me deu uma revolta, e eu falei, não, vou agir a fé, e comecei firme na água. Eu tomava água e passava água. Aí eu fiz a segunda biópsia para saber que tipo que era, aí já não deu mais, deu negativo. Aí o médico falou assim, não, está errado, porque biópsia não dá erro. Nunca deu errado em biópsia. E aí vamos fazer de novo, então, uma terceira biópsia, comparando o primeiro material com o segundo, que às vezes pode ser que pegou outro material. Aí fez o segundo... A terceira biópsia com os 2 materiais, era o mesmo material, um positivo e o outro negativo. Aí ele falou assim, não, está errado, isso não existe. É porque eles não acreditam em milagre, não é? Então o médico falou que estava errado. Estava errado, e eu só ria. Eu falei, não, é milagre. Ele falou assim, senhora, não vamos misturar medicina com cura, com cristianismo. Eu falei, não estou misturando não, eu creio. E minha filha que está aí, ela foi junto comigo. E ela ficou desesperada, né? Porque todo mundo desespera. E eu na fé, na água, minha família toda desesperada. Aí fui fazer todos os exames de novo. Fiz tomografia, fiz ressonância, fiz mamografias, fiz ultrassonografia, fiz tudo.
E no último exame, eu tive que ficar em jejum, muito tempo em jejum. Falei, nossa, estou morrendo de fome. E o médico não falava. Ele falou, não, eu preciso chamar os outros colegas, que eu fiz num prédio. Ele chamou os outros médicos do prédio para olhar o exame. Eu falei, mas doutor, fala logo que eu estou morrendo de fome. Ele falou, não, porque assim, o que eu estou vendo aqui não parece a mesma pessoa. Os outros exames não parece que é o mesmo. Eu falei, mas fala o que é. Não falava. Aí depois que eles se reuniram, e aí, além do câncer que tinha diagnosticado, nas 2 mamas deu linfonodo, que são várias outras células nos 2 seios. Ele falou assim, não tem nada aqui, só tem uma cicatriz, como se a senhora tivesse feito uma cirurgia. Aí eu comecei a rir, né? Mas o que a senhora usou? Eu falei, eu usei a água ungida. A senhora falou para o médico? Falei, ele falou, não, dona, fala sério, que esse negócio aqui é sério, a medicina é coisa séria. E eles começaram a vasculhar, e o outro médico foi olhando, e o outro foi olhando. A única coisa que eles acharam foram uma cicatriz, e eu nunca nem fiz cirurgia. Fez. Jesus operou. Aí, curada? Curada. Aí fiz de novo os exames, não deu nada, tudo negativo. Parabéns. Seu nome? Avelino. E aí, o que você tem para falar? Bispo, quando eu cheguei aqui na igreja, eu cheguei desacreditado, porque eu carregava um vício na bebida alcoólica e com as drogas há 29 anos. Vício de quê? Cocaína, maconha e bebida alcoólica. 20 anos? 29 anos. Eu comecei aos 16 anos com bebida alcoólica, até os 21 com a maconha. Depois eu conheci a cocaína e mantive esse vício da maconha e a cocaína por mais alguns anos, que foram muitos. Tentou largar? Tentei. Uma época eu cheguei a ficar 8 meses sem a bebida e sem as drogas. Mas quando o vício retornou 10 pior. Muito pior. Como é que você conseguiu a libertação? Quando eu cheguei na igreja, foi apresentado esse propósito do remédio do céu. E a primeira garrafa de água que eu peguei com tanta fé e determinação que eu falei, se aqui resolve, e eu já tinha assistido vários testemunhos também na televisão, no programa, e eu falei, tem que funcionar comigo. E aí, foi a primeira semana, a primeira garrafinha de água que eu peguei, nunca mais eu senti vontade de colocar uma gota de bebida alcoólica na boca e até mesmo uma droga. Acabou. Comigo funciona na primeira semana. Quanto tempo faz que o senhor está livre dos vícios, das drogas? São 6 anos e 3 meses. Está contando os meses? Sim, senhor. Está livre? Graças a Deus. Nunca mais vontade, recaída, nunca mais? Nunca tive uma recaída, nem uma vontade mínima que seja de pegar uma latinha de cerveja ou que fosse um cigarro de maconha ou um pino de cocaína. Nunca mais. Fazendo uso da água do tratamento. Graças a Deus. Parabéns pela fé. Deus abençoe. Eu quero que você preste atenção nesta palavra, Romanos capítulo 12, olha só o que está escrito. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Olha só, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é perfeita. Talvez até aqui, o que tem prevalecido na sua vida é a vontade do mal. Essa é a sensação que você tem. Parece que é a vontade do mal que vem prevalecendo, porque é doença, é angústia, tristeza, é depressão, o casamento arruinado, você está a ponto de se separar. Mas domingo agora, a nossa fé é que seja feita a vontade de Deus na sua vida, que, como eu li aí em Romanos 12, ela é boa, perfeita, boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus feita na sua vida, você vai ter saúde, você vai prosperar, essa é a vontade de Deus. Você tem filhos, qual é a sua vontade para os seus filhos? É que eles se deem bem, é que o seu filho seja feliz. Você não tem como vontade para o seu filho que ele perca tudo, que ele seja infeliz, que ele viva doente. Então a gente pode por aí entender, ter uma ideia de qual é a vontade de Deus para a sua vida. Então, para essa vontade se cumprir, você tem que fazer a sua parte. Domingo, você vai sair da sua casa e vai estar aqui em Campinas, ou aí na cidade onde você mora, na Igreja Universal mais próximo da sua casa. Começa a semana com Deus.
Eu tenho dito que com Deus na frente tudo é diferente. Comece a semana com Deus, colocando Deus à frente de tudo. Aí você pode ter certeza que a vontade de Deus, ela vai ser feita na sua vida. Desde a criação do homem, Deus sempre teve os melhores planos para o ser humano. Porém, não é isso que vemos. Cada vez mais, a humanidade vive o oposto daquilo que Deus planejou. E em meio a tanto sofrimento, como desfrutar de fato dos planos de Deus? Somente quando praticamos a sua vontade. Pois quando nos entregamos e obedecemos seus ensinamentos, atraímos para nossas vidas os benefícios de uma fé prática, passando assim a provar dos resultados de uma aliança com Deus. Neste domingo, 9 de outubro, a Santa Ceia da Vontade de Deus, às 6h30 da manhã, às 18 horas e especialmente às 9h30 da manhã, no Templo Maior de Campinas, na Avenida João Jorge 256, ao lado do Viaduto Cury e em todos os templos da Universal. Nós vamos fazer a oração agora. A vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, ela vai se cumprir na sua vida, desde que você busque. Domingo, não dá desculpa não, dá um jeito de chegar aqui, porque aí é com Deus. Você vai fazer a sua parte chegando aqui e Deus vai fazer a parte dele mudando a sua vida, fazendo a vontade dele. Não é a vontade do mal que vai prevalecer não, é a vontade de Deus que vai prevalecer na sua vida, tá bom? Avenida João Jorge 256, próximo ao Viaduto Cury, aqui em Campinas. Feche os seus olhos, vamos orar. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu peço por todos que estão agora acompanhando o programa e que parece que a vontade do mal vem prevalecendo contra ela, vem prevalecendo contra a família dela. Então que o Senhor venha iluminar a vida e os caminhos, que o Senhor venha abençoar, meu Pai, esta pessoa em tudo que ela vem a fazer. Põe a tua mão poderosa, meu Pai. Faça a tua obra na vida desta criatura. Muda tudo, meu Deus. Muda tudo. Tira essa indisposição. Tira essa fraqueza. Tira esse desânimo. Tira, meu Pai, as dores que ela vem sentindo. Sabe, ela viu o que o Senhor tem feito na vida de tanta gente. O Senhor tem mudado a vida de tantas pessoas. O Senhor tem trazido saúde para aqueles que estão doentes. Por que não na vida dela? Eu sei que o Senhor pode tudo. E ela separou esse momento para orar conosco. Ela separou esse momento para invocar o teu nome. O Senhor mesmo que disse, invoca-me no dia da tua angústia e eu te responderei. É isso que nós precisamos, de uma resposta tua. Necessitamos de uma resposta do Senhor. Meu Deus, nós sabemos que não há outro a quem possamos recorrer além de Ti. Estende a Tua mão poderosa, meu Deus. Manifesta o Teu poder, meu Pai. Faça mais, faça melhor do que tudo que temos pedido ao Senhor. Põe a Tua mão poderosa, toca nesta ferida e faz essa ferida cicatrizar. Toca na vida desta pessoa, tira essa vontade de morrer. Tira, meu Deus, tudo que é ruim. Tira tudo que é mal, tira tudo que não provém de Ti e põe a Tua mão, estende a Tua mão e abençoe a todos que estão participando desta programação. Eu abençoo a sua vida, eu abençoo a sua casa, eu abençoo a sua família, em o nome do Senhor Jesus. Que esta água seja consagrada e quando bebermos dela, que todos nós tenhamos paz, força, saúde e vida. Amém? E graças a Deus. Pode beber com fé. Nós chegamos ao final do programa, te espero neste domingo. Veja o melhor horário. Veja o melhor horário. Coloca Deus na frente. Vem buscar a vontade de Deus para a sua vida. Chega,
Chega de viver pela cabeça dos outros, chega de viver o que o mal quer que você viva. Vem colocar a sua vida nos planos de Deus. Com Deus na frente, tudo é diferente. Avenida João Jorge, 256, próximo ao Viaduto Cury, às 9h30 da manhã especialmente, eu espero por você, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Até a próxima.